Olá! Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre as orações coordenadas. Então, na aula anterior, que nós estudamos aí sobre frase, oração e período, nós vimos que o período ele é dividido em simples e composto. E o período composto, ele é formado por duas ou mais orações, e elas estão ligadas entre si por dois processos, o processo de coordenação e o processo de subordinação. É daí que nós temos as orações coordenadas e as orações subordinadas. Na aula de hoje, nós iremos estudar somente sobre esse processo de coordenação, tá? Das orações coordenadas. Na próxima aula, nós vamos estudar com calma as orações subordinadas. Então, eu vou explicar para vocês aqui como que funciona esse processo de coordenação, O que é isso? Oração coordenada, coordenação. Então, coordenação é o processo em que uma oração, ela não depende da outra para ter o seu sentido, tá? Então, veja aqui o exemplo. O João leu um livro e eu li uma revista. A minha oração 1 é João leu um livro. Lembra, oração eu tenho que ter um verbo. Eu tenho um verbo ali, ó, leu. Então, eu tenho aqui uma oração. Então, todas as informações que estão em volta desse verbo, ligadas a esse verbo, é uma oração. Depois, lá na frente, eu tenho um outro verbo, que é o verbo li. Então, tudo que está em volta desse verbo, ligado a ele, relacionado a ele, é a minha outra oração. Se eu disser, somente assim, João leu um livro, ela tem sentido completo, não tem? Se eu disser somente, eu li uma revista, ela tem sentido completo. Ela não depende, sintaticamente, uma da outra para ter sentido. Por isso que é uma oração coordenada. Tá? Então, entre essas duas orações, ela não há uma relação de dependência. Uma não depende da outra para ter o sentido completo. Uma não está ligada à outra, dependendo da outra. Sozinha, elas dão conta do recado, passam a informação. Então, isso que é o processo de coordenação. Se dependesse da outra para ter um sentido completo, aí já é o processo de subordinação. Tá? Então, vamos às classificações, tá? As orações coordenadas, elas, primeiro vão se classificar de duas formas. Primeiro, em orações coordenadas assindéticas e depois em orações coordenadas sindéticas. A diferença entre as duas é básica. As orações assindéticas são aquelas que não são ligadas por conjunção. Elas apresentam apenas uma pausa, sendo representada pela vírgula, pelo ponto ou pelo ponto e vírgula. Tá? Agora, se elas apresentarem uma conjunção ligando, aí elas já são as orações sindéticas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos das orações coordenadas assindéticas. Ele entrou, vírgula, sentou-se. Ele entrou, ponto final, sentou-se. Meu pai foi trabalhar, ponto final, chovia pela manhã. Não fomos ao casamento, ponto e vírgula, enviamos o presente. Então, observe que, nesses exemplos, eu tenho um período composto, duas orações, uma não depende da outra para ter um sentido completo, e elas apresentam, uma pausa representada pelo sinal de pontuação, elas não têm nenhuma conjunção ligando uma a outra. Então, aqui nós temos exemplos de orações coordenadas assindéticas, ok? Agora, as orações coordenadas sindéticas que apresentam conjunção, elas vão apresentar aí, uma subclassificação. Elas são classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, uma vez que você já entendeu o processo de que uma não depende da outra, sintaticamente, você identificou que é realmente uma oração coordenada, não se trata de uma oração subordinada, ela apresenta a conjunção, fica mais fácil de você entender essa classificação pela conjunção, tá? Que nós vamos ver aqui uma por uma. A oração coordenada sindética aditiva. Como o próprio nome fala, ela apresenta uma ideia de adição, como se estivesse mesmo somando uma informação à outra. Tá? Então, exemplo, estudou muito e conseguiu passar na prova. Comprei laranja, maçã e banana. As conjunções que são as conjunções aditivas,
que apresenta essa ideia de somar, é o e, né, que é a mais comum, também, nem, mas também, tá? A oração coordenada sindética adversativa é aquela que apresenta uma ideia contrária, tá? Digamos assim, a conjunção que a representa bem é o mas, né, que é o mais comum da gente ver. Estudou muito, mas não passou na prova. Então, o mas, né, essa conjunção em adversativa, ela vai trazer uma quebra de expectativa, né, uma ideia contrária do que foi dito. Quando eu falo estudou muito, então espera-se que deu certo, né? Estudou muito, passou na prova, conseguiu. Aí vem essa quebra, mas não passou na prova. Quebrou-se a expectativa que a oração anterior gerou, tá? Então, as conjunções em que representam essa ideia é o mas, né? O porém, contudo, o entretanto, tá? E se você consultar um livro de gramática, até mesmo você procurar no Google, você vai ver que são muitas conjunções, né? Então, a gente costuma gravar e decorar essas que são mais comuns. Oração coordenada sindética alternativa. Ela, como o próprio nome fala, ela vai apresentar uma alternativa, ideia de alternância. Exemplo, ou estuda ou assiste TV, né? Ou faça uma coisa ou faça outra coisa. Não só a conjunção ou o que a representa, pode ser também ora, ora, né? Quer, quer, ok? E a oração coordenada sindética conclusiva, né? Ela vai apresentar uma ideia de conclusão em relação à oração que foi dita anteriormente, né? Então, veja, penso, logo existo. Estudei muito, por isso passei na prova. As conjunções em que representam a conclusiva, né? Então, essa ideia de conclusão, logo, por isso, então, o pois após o verbo, né? Então, quando você coloca o pois depois do verbo, ele vai dar essa ideia de conclusão, de modo que. E a oração coordenada sindética explicativa, né? Ela vai dar uma ideia, ela vai explicar o que foi dito anteriormente, na oração anterior. Passei na prova porque estudei muito, né? As conjunções que representam, né, que dão essa ideia de explicação, porque, o pois antes do verbo, né? Lembra, o pois depois do verbo conclusiva. O pois antes do verbo conclusivo. Porquanto, tá? Também é muito usada. Então, nós encerramos aqui, tá? Sobre as orações coordenadas. Agora é fazer muito exercício, né? Para poder conseguir identificá-las, né? Diferenciá-las da subordinada. Tá? Então, bons estudos e até a próxima aula.